Bom, gente, tudo bem? Eu sou Thiago Marto, né? Na Poli o pessoal me conhece por TIG, então fiquem à vontade, a gente não precisa de muita cerimônia, tá? Falar um pouquinho de mim antes de começar. Eu sou aluno do quinto ano, aliás, ainda sou do quarto, falta virar o mês, mas estou indo aí para o quinto ano de computação na Poli. Gosto bastante de programar e esse assunto que a gente vai falar hoje, né, o código limpo, o clean code, é uma coisa que a gente não dá muito valor num primeiro momento, mas é uma coisa que vicia depois que você tem a experiência pela primeira vez de usar um código, escrever um código mais bonito e começa a trabalhar com gente escrevendo um código mais organizado. Você percebe que sua performance melhora, você percebe que o ambiente fica mais agradável enquanto você programa. Então, vou falar um pouquinho com vocês disso aí. Sobre o curso, antes da gente começar só, ele está um curso bem prático, então eu vou o tempo todo mostrar assim, um contra-exemplo e aí depois mostrar qual seria o jeito ideal. Se vocês puderem participar, né, dar a opinião de vocês, eu acho que agrega bastante, porque, como eu vou comentar ao longo do curso, é muito difícil praticar código limpo, né, uma coisa que demanda prática, sem você ler código e sem você tentar escrever código, pensar sobre o código que você está lendo. Então, vou pedir para vocês participarem e também, se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer instante, pode me cortar, pode me interromper sem problema nenhum, tá bom? Não precisa fazer cerimônia nenhuma. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao motivo pelo qual estamos aqui, que é o seguinte, né, o código limpo. Esperar um tempinho para a tela aparecer, acho que agora está tudo ok. Bom, o que é, né, o código limpo? Bom, o código limpo, antes de mais nada, né, ele é um conceito, né, que é aplicado. O principal livro sobre o código limpo eu estou com ele aqui do meu lado, na verdade, é esse daqui, né, o Clean Code mesmo, que é do Robert Martin, que é o cara que tem a citação aí que eu deixei no primeiro slide, e ele acabou sendo cancelado no Twitter aí, porque ele falou algumas coisas fora do ramo da programação que não são muito aceitáveis, mas no ramo da programação, principalmente em Java, que é a linguagem da época que ele escreve o livro, ele é uma grande referência nesse sentido de qualidade de código. E o Robert Martin tem essa frase, logo no comecinho do livro, quando ele está explicando por que é importante, por que a gente quer mexer com código limpo, que é que a taxa de tempo que a gente gasta lendo o código em comparação a escrevendo o código é de 10 para 1. Ou seja, para cada 1 minuto que você de fato digita, você passa 10 minutos lendo o código, né? E a gente está o tempo todo relendo o código mais velho para escrever código novo, porque, no fundo, as práticas que eu vou comentar com vocês hoje, elas são principalmente focadas para quando você estiver desenvolvendo um sistema robusto, né? Todos vocês aqui já programam, eu imagino, e querem se tornar programadores melhores, isso provavelmente porque vocês têm ambição de trabalhar com isso, seja diretamente como dev, seja com data science, seja com... Mesmo que vocês vão trabalhar no banco, por exemplo, vocês vão programar, provavelmente, e programar em grupo é uma tarefa mais difícil, tem várias práticas que os professores comentam, né? Deixa seu código organizado, dá bom nome de variável e tudo mais. Tudo isso é uma grande pincelada por cima do que a gente vai falar aqui, mas, no fundo, acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter em mente quando a gente for começar a ver os exemplos, que é o seguinte, todo o tempo que a gente escreve o código, a gente tem que estar lendo o código que foi escrito antes, especialmente em grupos grandes, que é o que mais acontece, a gente programar em grupos grandes, tá? E a gente tem que entender ele antes de escrever. Então, no fundo, o código limpo nada mais é, e vocês vão ver ao longo do dia de hoje, um código que a gente otimizou para ser fácil de ler. Então, no fundo, o que a gente quer é que ele seja muito fácil de entender quando você bate o olho, para que qualquer pessoa consiga dar manutenção nele fácil, a gente não tenha código legado, né, que é aquele código que alguém mexeu faz 3 anos, ninguém sabe se pode tirar ou não, se já foi substituído numa nova versão e assim por diante. Como é um esforço de grupo, uma outra coisa que eu quero comentar antes de entrar nos exemplos é a regra do escoteiro, que é o seguinte, ao longo do livro, né, bastante do que eu estou falando aqui é referenciado no livro que eu acabei de mostrar, o autor ele vai explicando como o código bom ele se deteriora muito rápido, porque tem muitas pessoas mexendo, as práticas são diferentes, não existe muito consenso sobre como a gente mexe no código, quando a gente não estuda sobre, e o que isso ocasiona é situações em que
as pessoas vão acabando poluindo o código, seja por preguiça ou o que quer que seja. Então, a mensagem que eu quero deixar também é: sempre deixe o código mais limpo do que você recebeu. Se você gastar de 1 hora de desenvolvimento 10 minutos limpando o código, eu garanto que você vai gerar muito mais do que esses 10 minutos no futuro, para você ou para outra pessoa que vai dar manutenção nesse código. Bom, então vamos lá. Como a gente faz código limpo, as práticas? Bom, eu vou abordar hoje 4 conteúdos. Esses são os 4 primeiros capítulos do livro, tá? Assim, é um mini curso curto, eu não vou conseguir entrar em muita minúcia, mas eu recomendo que vocês, se interessarem, se aprofundem mais. Bom, eu vou falar sobre nomes significativos. Então, como a ideia é otimizar o código para ser fácil de ler, é muito importante que seja fácil de entender o que as coisas significam. Então, nesse sentido, nomes são muito importantes. A gente vai falar sobre funções, um jeito boa prática de usar funções. Então, bons hábitos com funções, além do que a gente já aprende no Mach 1, enfim, em alguma disciplina. A gente vai falar sobre comentários, e aí talvez eu mude um pouco a visão que vocês têm sobre comentários, e também sobre formatação, que é principalmente indentação, mas alguns outros tópicos, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, falando de nomes. O tempo todo aqui eu vou estar mostrando um padrão de código, e aí eu vou depois mostrar o ideal. Bom, a primeira é uma que vocês com certeza conhecem de cor, eu estou falando pelo desencargo de consciência, que é: use nomes que revelam o propósito do que você está usando. Quando a gente está programando, geralmente... os meus exemplos estão principalmente em Java e em Python, tá? Eu vou alternar entre eles por facilidade de pensar no exemplo, mas a ideia é que continue sendo tranquilo de ler, tá? Se estiver difícil de ler, me pergunta, eu dou uma explicadinha no código antes de continuar. Bom, a ideia é a gente dar nomes para as coisas que revelem o propósito que elas querem cumprir no nosso código. Então, por exemplo, isso aqui que a gente está vendo na tela, tipo, chamar uma variável de D e colocar um comentário explicando o que ela faz, isso aqui é uma péssima prática. O ideal que a gente gostaria de fazer é dar nomes que gerem mais valor e deixem mais claro o que cada ferramenta faz. Sobre isso, eu nem perguntei o que vocês acham, porque eu imagino que vocês já estejam acostumados com essa ideia de que nome de variável é uma coisa a tomar cuidado. E para método também, tá? Geralmente, para variáveis, a gente usa nomes substantivos, e para métodos, a gente usa verbos, né? O método, a função, ele vai fazer alguma coisa, uma ação, então a gente costuma usar verbos. E aqui um exemplo adequado para a mesma variável e para o mesmo método, né? Esse método é um método que eu extraí de um código de campo minado, tá? O contra-exemplo ele vai trazer quais são as células que têm bomba, e aí a gente tinha um método chamado getThem, que é pegue eles, que não diz nada o que é, e a ideia a gente pode mudar isso para me traz as células flagueadas, que faz muito mais sentido. Ou o tempo D, para tempo decorrido em dias, ou dias desde a criação, dias desde a modificação, tá? Bom, esses daqui, nomes devem ser verdadeiros. Alguém que mexe com Python consegue perceber o problema claro nesse exemplo? Quer falar no chat ou quer abrir o microfone? Exatamente, o Tomás mandou muito bem. Isso é um dicionário. Então, esse nome de variável, ele me induz a erro, né, nesse caso de objeto. Ele me induz a erro. Quando eu leio lista de contas, eu posso armazenar uma lista de contas no português falado num dicionário em Python. Mas se eu escrevo esse nome no meu objeto, a pessoa que lê isso, ela vai ter uma dúvida na cabeça. Ela vai pensar, é uma lista? A lista é um tipo de dado próprio do Python. Ou é um dicionário mesmo? Ou era para ser uma lista e o cara errou a implementação? Surgem muitas dúvidas. Então, ao longo da nossa experiência aqui nesse talk, a ideia é muito a gente sempre estar pensando em quem vai ler o código, ainda que não seja a gente, tá? Se faz sentido o que está escrito. Então, exemplos melhores para esse caso aqui seria, por exemplo, contas, ou conjunto de contas, tá? Então, os nomes eles têm que ser verdadeiros, isso também para funções. Se você escreve lá numa função, soma lista, você dá esse o nome, e lá no meio ela faz uma multiplicação em algum lugar, cara, o seu nome induz erro. Então, tomem cuidado com isso. É muito importante a gente não induzir erro, tá? Induzir erro é a pior coisa que pode acontecer quando você está lendo código, né? E a gente está falando 100% sobre ler código. Por quê? Porque se você induz erro, além do cara ler, ele vai ter que ler a documentação, depois ele vai ter que ler de novo. Enfim, o cara vai ficar indo e vindo no código e ele vai perder muito tempo. Então, estejam atentos a isso.
Essa daqui é engraçada. Use nomes pronunciáveis. Tá bem claro, né? Eu acho que essa também não vou perguntar. Mas esses nomes de variáveis, apesar de eles serem abreviados, né? E ali no comentário eu deixei escrito o que quer dizer, eles são muito ruins. Porque quando a gente está programando em grupo, muitas vezes, vocês vão ter essa experiência quando vocês estiverem desenvolvendo, mesmo na faculdade, a gente tem que virar para o amiguinho do lado e falar, o que você implementou aqui? Isso funciona desse jeito? É um int? É um float? Esse tipo de conversa. E aí, nesses métodos que eu mostrei aí, você vira para o amiguinho e fala assim, no arquivo dtarcrd102, você fica parecendo um idiota falando letra a letra o nome da variável, ou do método, ou da classe. Então, é uma boa prática a gente usar nomes que a gente consiga dizer. Apesar de aí data record ser fácil de pronunciar, daria para alguém tipo, entender que está abreviado. Idealmente, a gente não abrevia, por mais que tenha que digitar mais tempo, a gente economiza tempo. E o nome da variável embaixo é escabroso. Assim, ninguém vai falar generation date, year, month, day, hour, minute, second. E ninguém vai falar GENYMDHMS ou tentar ler o que está escrito aí. Então, um exemplo melhor seria, por exemplo, ao invés de data record, a gente chamar de customer e chamar o dado de generation timestamp, que deixa muito claro o propósito dele, deixa muito claro o que ele é e é fácil de falar. Tá? Então, esse é o exemplo sobre nomes. Números mágicos. Isso aqui acontece muito, tá? A gente faz por preguiça e é muito ruim. É o seguinte, esse exemplo aí é um método em que eu vou verificar se a quantidade de dias que o meu funcionário trabalhou é maior ou igual à quantidade de dias úteis do mês. É um exemplo, né, absolutamente fictício, e aí a gente vai ver se ele vai receber a transferência ou não do salário, tá? Só que, quando eu escrevo aqui esse maior que 23, não está claro que 23 é o número de dias úteis desse mês. Então, o que a gente faz para a gente não ter números mágicos no código? A gente declara constantes. Então, a boa prática é a gente escrever em algum lugar o que é o dado, porque agora, quando eu leio esse condicional em inglês ou em português, ele é muito direto. Se dias trabalhados for maior ou igual que dias úteis, eu faço a minha ação de baixo. Então, o que a gente quer é que seja muito intuitivo, que a gente leia quase como português. A gente quer que o nosso código conte uma história, tá? Então, esse é o caso dos números mágicos. Evitem, usem constantes. Nomes de métodos. Bom, alguém tem alguma ideia de por que esse exemplo aí que eu coloquei ele é bem ruim? Esse exemplo é bastante... Opa, pode falar. Não, eu falo que ele não está especificando o que você converte no que. Exatamente. Ele é um nome de método que ele não me diz o que eu devo esperar, não me diz o que eu devo colocar de atributo, ele não me diz nada. O Gabriel, os dois Gabriéis, né, o que abriu o microfone e o que já acertaram muito bem. Então, o ideal é a gente deixar um nome muito pragmático do método, ainda que o nome fique grande. O que vocês vão perceber ao longo desse curso é que a gente vai escrever mais, os nomes de variáveis vão aumentar, os nomes de métodos vão aumentar, mas a gente vai gastar muito menos tempo lendo, porque a gente vai bater o olho no código e ele vai dizer exatamente o que ele faz, tá? Então, uma boa prática aqui seria convert inteiro em float, por exemplo. O nome do método é grande, mas eu sei que eu vou colocar um inteiro e eu vou receber um float, tá? Um nome como int to float não seria adequado também. Cara, é um nome bem melhor do que convert, só que, assim, eu acho que é um caso, Thomas, que depende muito da equipe com quem você está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo com colegas que estão tendo uma primeira experiência com programação, talvez não seja tão intuitivo para eles. E aí vale a pena você deixar em português ou em inglês bem descritivo. Se você está programando com gente experiente, é um ótimo nome de método. A pessoa vai bater o olho e sabe o que está acontecendo. Tá? Então, bem adequado também. Mas sempre se preocupa com quem está lendo. Você está com os colegas que você está dando os primeiros passos com eles, está ensinando para eles as boas práticas, preze por um nome que você tem certeza que eles vão entender. Tá bom? Bom, adicione um contexto significativo. Esse é bem legal. Alguém consegue enxergar o problema aqui? Um código bem simples do Python, eu estou preenchendo dado numa variável. Bom,
Esse daqui é um pouco mais capcioso. O problema é o seguinte, quando eu escrevo state, a palavra state por si só tem muitos significados. Eu posso estar recolhendo um dado de qual é o estado de um endereço. Eu posso estar recolhendo um dado de qual é o estado de um programa. Eu posso estar falando de máquina de estados. Tem, tipo, toda uma... Exatamente, pode ser até uma máquina de estados. Eu posso ter toda uma infinidade, e às vezes, dependendo da linguagem, state também é a palavra proprietária. Então, em relação a uma língua que você deixa os nomes. Já falo sobre isso, Lucas. Mas, então, nesse caso, é muito importante quando você tem uma palavra que pode gerar dúvida de contexto, que você acrescente o contexto. Então, por exemplo, deixar próximo variáveis, nesse caso eu estava falando de endereço mesmo. Então, eu deixo próximo variáveis que dão o contexto. Estou falando de estado, geograficamente falando. Colocar dentro de uma classe que, né, os objetos vão representar endereços. Essas são ferramentas que a gente usa para garantir a existência de contexto, garantir que a pessoa sabe o que quer dizer. Um outro caso dessa questão do contexto significativo que eu estou falando, que acontece bastante, é quando duas pessoas têm visões diferentes sobre o mesmo nome de alguma coisa. Por exemplo, imagina você está programando para um e-commerce, né? Num e-commerce, a palavra oferta pode querer significar coisas diferentes. Para a área de vendas, talvez ela queira dizer uma promoção. Para a área de relacionamento com o cliente, talvez ela seja os produtos recomendados para aquele cliente, não é oferta para todo mundo. Então, nesse caso, o nome oferta é muito ruim. Porque eu, programador, e vocês, programadores que vão pegar o código depois que eu mexer, não sabemos se a gente está vendo a visão do relação com o cliente ou a versão do marketing. Então, nesse caso, ainda que você aumente o nome, você tem que tomar cuidado com isso. Ou você aumenta o nome, para deixar bem claro, ofertas do cliente, ofertas gerais. Ou você muda o nome completamente. Você chama de recomendações e promoções, que aí já não tem mais dúvida. Estejam bem atentos a isso. Essa questão do contexto é bastante importante, tá? É uma das de ouro aqui que eu vou falar hoje. Sobre o que você perguntou, Lucas. Língua que você deixa os nomes. O ideal, quando a gente escreve código, isso eu não coloquei no slide, mas é uma excelente pergunta. Obrigado por ela. É que a gente mantenha padrão. Então, se o meu código está inteiro em inglês, escreve ele inteiro em inglês. Se o meu código está inteiro em português, escreve inteiro em português. Se as variáveis estão sempre em snake case, todas em snake case. Snake case é separado por underline, né? Se está tudo em camel case, que é separado por maiúscula, tudo separado por maiúscula. Enfim, misturar, assim, não causa tanto impacto, mas causa algum. Você vai ter que mudar, né, na cabeça o idioma que você está pensando quando você, tipo, está lendo as variáveis em português, chega num método em inglês. Tem questão de padrão por linguagem. Sim, mas quando eu estou falando isso, Tomás, o idioma dos comandos, tipo input, if, while, isso ok, está em inglês e o seu código está em português. Para mim, o importante é o seguinte, as coisas que você declara, todas no mesmo idioma, todas no mesmo padrão, tá? Mais exemplo de case. Tudo bem, isso. Existem boas práticas de cada linguagem, né? Existe uma ferramenta para IDE, se vocês usarem VS Code, por exemplo, chamado linter, né, o slint, ele te sugere as boas práticas, né? Se você escreve variável em camel case e a linguagem pede snake case, ele fala, geralmente aqui a gente usa essa versão. Então o lint exatamente, o slint é muito bom, ele ajuda bastante a gente com essas práticas de código limpo, não com as de nomeação que eu estou falando aqui, mas com essas de indentação, ele ajuda bastante. Então, tentem manter padrão. O importante é ficar fácil de ler. Sempre que você tiver na dúvida, depois que acabar o curso, eu não vou ter coberto tudo, e talvez vocês não tenham tempo para imediatamente estudar mais a fundo o assunto. Então, sempre que você tiver na dúvida, se faz essa pergunta. Isso é fácil de ler? Isso gera alguma dúvida em quem lê? Se essas duas perguntas forem respondidas com não, beleza, pode escrever. Tá bom? Legal. Falamos de nomes, vamos falar de funções agora. As funções, elas devem fazer uma única coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu defini aqui uma função que calcula a porcentagem. Eu pego uma lista e um índice nessa lista e eu verifico a porcentagem que esse elemento representa na lista inteira. Esse é o exemplo, certo?
Essa função não é tão comprida, é fácil de ler, mas ela pode ser melhor escrita se eu fizer com que ela faça uma coisa só. Que aqui eu tenho 3 etapas nessa função. Para calcular a porcentagem, primeiro eu somo todos os termos. Isso poderia ser uma função somalista. Depois eu verifico se o índice que eu passei cabe dentro da lista, se eu não vou estourar. E depois eu faço o cálculo da porcentagem, certo? Então essa função está fazendo muitas coisas, ela não está fazendo uma coisa só. E ela também está fazendo coisas em níveis de abstração diferentes. Ela está no nível da conta direto, que é só fazer uma soma, está no nível da porcentagem, que é um cálculo um pouquinho mais complexo, é lógico que ainda é tranquilo, né? A gente faz engenharia, mas é um cálculo um pouco mais complexo. Então ela está em níveis de abstração diferentes. O que é recomendável, qual é a boa prática nesse caso? Que a gente quebre. Então o que eu fiz aqui? Quebrei a minha função em várias funções menores. Eu quebrei numa função que soma os termos. Eu quebrei numa função que vê se o termo é válido, se ele cabe na lista. E eu criei uma função que calcula só percentual. Eu dou um total e um termo e calculo percentual. E aí, a gente pode implementar essa função de escopo maior, calcula a porcentagem. Eu melhorei o nome, né, para ser chamado de calcula percentual de um termo. E agora, ó como ela é tranquila de ler. Eu vou calcular o percentual de um termo de uma lista. Tem um índice termo, esse nome poderia ser melhor, tá? E o que eu faço? O condicional eu encapsulei num método, então agora eu não leio mais como eu lia antes. If índice menor que len lista. Tipo, isso daqui a gente, que já tem traquejo de programação, lê e sabe o que eu estou fazendo. Mas é muito mais confortável ler isso aqui, ó. Se o termo é válido, eu faço alguma coisa, tá? Então, encapsular em métodos, mesmo os condicionais, não é ruim. Sabe aquele condicional gigantesco que você já fez num EP? Aquele condicional poderia ser um método, do tipo, você está no campo minado, você está fazendo... você vai contar, né, as casas adjacentes, para quem fez esse EP, para saber quantas bombas tem. Ao invés de você fazer if matriz menos 1 mais 1, if matriz... nananã. Se você fizer if tem bombas ao redor e encapsula isso no método, fica muito mais legível o seu código. Fica muito mais fácil de ler. Na esteganografia também. Se você, eu não cheguei a ler o enunciado, mas se você encapsula esse condicional gigantesco num método, ele fica muito mais fácil de você ler e dar manutenção, tá bom? E aí depois o que eu fiz eu criei uma variável e usei o método de percentual e retornei, tá? Essa função tá até um pouco maior do que eu gostaria, mas... porque no livro, o autor ele é bem extremista também, a gente não precisa ser tanto. Ele diz que as funções não devem passar de 5 linhas. Mas poderia ser um pouco melhor, exato, é meio exagerado. Mas tá bem legível, sabe? É bem agradável de ler. Você percebe que eu estou contando uma história com o código. Eu quero calcular o percentual de um termo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ver se o termo é válido. E depois, somar os termos. E depois, calcular o percentual. Você percebe que é bem pragmático. E isso tem a ver com o que eu escrevi ali em cima, né, que é o nome do outro conceito que eu vou falar usando esse mesmo exemplo, que é a regra decrescente. O que é a regra decrescente? Quando você for estruturar o seu código, para você saber se você deve encapsular uma função para ficar mais fácil de ler, faça o seguinte, vai explicando o seu raciocínio em português mesmo. Vai falando assim, eu quero calcular o percentual de um termo. Para isso, eu vou ver se o termo é válido. Para ver se o termo é válido, aí você percebe que eu já fiz uma nova pergunta, né, uma nova colocação. Essa nova colocação é uma nova função. Aí depois eu vou somar os termos da lista. Para somar os termos da lista, eu vou usar um for. Como eu cheguei em mais um grau, eu vou fazer mais uma função. Para calcular o percentual, eu vou pegar uma coisa e dividir pela outra. Então isso é mais uma função. Essa é a regra decrescente. Você vai entrando. E assim, nesse exemplo eu só estou com 2 andares. A função final, que é o cálculo da porcentagem, e a de baixo, né? As de baixo, mas elas são sempre um nível para dentro. Mas poderia ser 2. Para calcular o percentual, eu tenho que fazer a soma. Então a soma vem, depois vem o percentual, tá? Vai sempre até lá dentro e depois vem voltando. Pergunta do Lucas. Não vale mais colocar um comentário do que usar uma função que vive uma única vez? Cara, excelente pergunta. Eu vou falar sobre comentários já já. Talvez eu choque um pouco vocês, mas a verdade é que para sistemas grandes não, tá? Porque quando você implementa essa função, ela só vive uma única vez.
mas pode ser que na próxima versão do software ela precise ser usada mais uma vez, e assim por diante. Então, não só você está garantindo uma leitura melhor, tá? Você vai gastar um tempo a mais definindo a função, mas você vai garantir uma leitura melhor do código. Não só você vai deixar mais fácil de dar manutenção nesse trecho do código, se a função não for ser reutilizada, como você também garante que isso possa ser reaproveitado numa nova versão. Então, você tem dois ganhos. Você pode ganhar tempo de um dev, num caso em que vai ser reaproveitado, e você ganha a facilidade de entendimento. A facilidade de entendimento não tem preço. Quando você começa a programar com um código escrito de um jeito que você lê e parece que você está lendo em português, fica muito mais tranquilo. Mas sobre os comentários eu falo já já, tá? Parâmetros. Parâmetros são uma coisa ruim. Essa frase por si só, fora de contexto, ela é forte e ela pode parecer loucura. É um pouco, mas o ponto, né? Eu estou usando uma frase extrema para vocês pegarem a ideia, mas eu vou amenizar. O ponto é que o número ideal de parâmetros de uma função é 0. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma função que precisa de 5 parâmetros, provavelmente eu devia ter declarado isso como uma classe, tá? Isso não se aplica a C, tá? Mas provavelmente eu estou passando vários atributos de uma coisa que eu deveria ter instanciado como uma classe, tá? O exemplo aqui, eu peguei as funções do exemplo anterior, tá? E reescrevi elas aqui para a gente ver. Eu poderia definir uma classe sequência, que é o que eu faço aqui no exemplo seguinte. Nessa classe sequência, o que eu faço? Eu encapsulo a lista como um atributo, e agora, né, o self está na declaração, porque é Python, mas a gente está sempre passando um parâmetro a menos. O índice, a gente vai ter que passar, por exemplo, para ver se o termo é válido. Mas para fazer a soma, a gente só precisa da lista. Para fazer o percentual, a gente poderia nem precisar do índice do termo. A gente podia... Não, o índice, nesse caso, a gente ia precisar de qualquer forma. Mas, enfim, a ideia é, toda vez que sua função está ficando com muitos parâmetros, o que eu quero propor é que você pense se ela não deveria ser uma classe, tá? Aí, a pergunta do Lucas vale de novo. Se for uma classe que eu só vou usar uma vez, faz sentido? Faz por alguns motivos. Legibilidade do código, faz porque pode ser reaproveitado, que nem eu falei, e também por causa disso, porque você sempre vai saber na chamada do método que ele está vinculado a um objeto sequência numérica. Então, e você pode ir lá no Python pedir o tipo do dado, né, quando você está depurando. Então, isso ajuda a gente bastante. Então, tenham isso na cabeça. Parâmetros têm que ser passados, parâmetros são uma coisa ruim, é lógico que eu causei, exagerei um pouco, mas a ideia é otimizem os métodos de vocês para que eles tenham o menor número de parâmetros que vocês conseguirem. Se não der para reduzir, tudo bem. Às vezes a gente não consegue. Mas o ideal é que a função consiga realizar partindo do objeto que ela está, a proposição dela, ou usando o menor número de parâmetros possíveis. Legal? Vamos falar sobre comentários agora. Comentários não são tão legais quanto a gente pensa. Quando a gente está lá fazendo uma Q1, o professor fala assim, o código tem que ser bem comentado, comenta o que você está fazendo, explica lá o que está escrito, me diz o que a sua variável é. Eu vou dizer porque isso não é tão legal quanto parece. Isso não é tão legal quanto parece pelo seguinte, no EP de Mach 1, a gente vai fazer ele em 1 dia, 2 dias, 3 dias, né, em, sei lá, uma quantidade de horas, mas não é uma quantidade de horas enorme. Agora imagine vocês. Isso é um excelente ponto que o Tomás falou, mas eu já entro nele. Imaginem vocês estão lá escrevendo um sistema de pagamento de uma operadora de cartão de crédito, vocês vão mexer nele todos os dias, porque vocês vão corrigir erro de segurança todos os dias, certo? O comentário que você escreveu em abril, você vai se dar o trabalho de dar manutenção nele em dezembro? Você vai lembrar que você escreveu ele? Seja sincero com você mesmo, não precisa me responder. Eu não lembro. Tá? Eu provavelmente vou esquecer. E aí o que vai acontecer? Você vai ter comentado lá em cima assim, esse método garante segurança do pagamento. E em setembro, o Lucas subiu uma versão que garante muito mais segurança e aquele meu bloco lá em cima ficou inútil e caiu em desuso. Só que tem um comentário lá dizendo o seguinte,
esse método garante a segurança do pagamento. Quem vai ser o dev que vai ter coragem de deletar tanto o meu comentário quanto a função que está em cima? Eu não teria. Então, assim, o comentário, ele geralmente não sofre manutenção, enquanto o código está sofrendo. Então, de uma hora para outra, o comentário pode começar a mentir. Aquela lista que você usava de valores ficou grande demais e ela virou uma classe. Aquela lista de valores que você está usando ficou grande demais e agora ela virou um data frame. Aquela lista era uma implementação ruim, ela virou um dicionário, está lá o comentário. Lista de clientes. E aí, vai acontecer a pior coisa que pode acontecer, que é o que eu falei lá atrás. Você vai induzir alguém ao erro e a pessoa, além de manter código ruim escrito, porque ele já está fora de uso, talvez ele esteja fazendo até uma operação que não é necessária mais, porque outra função supriu, o código fica lá e vai acumulando lixo e vai acumulando inverdades. E, eventualmente, ninguém sabe o que está mais escrito lá. Esse ponto que o Tomás escreveu, ele é outro ponto muito importante sobre comentários. Se você foi lá e precisou escrever um comentário para o seu código ficar inteligível, você provavelmente poderia escrever aquele código com nomes de variável e métodos um pouquinho maiores que deixassem claras a sua intenção. E que ia deixar o código muito mais legível. Então você está criando o vício de escrever código ilegível. Então o comentário, ele é necessário, eu vou dar uns exemplos de bons comentários aqui, mas comentário não é uma coisa assim, putz, vou pôr um comentário, que maravilha, que nem a gente aprendeu em Mach 1. Comentário é uma coisa que tem que ser pensada com muito carinho antes de você escrever, porque ele provavelmente não vai sair dali ou vai sofrer pouca manutenção. Beleza? Então vamos lá, o que a gente faz com comentários. Esse daqui é os pontos pró, tá? Explique-se no código. Se eu escrever essa função aí, eu quero verificar se o meu funcionário está elegível para alguns benefícios. Se eu escrevo if flag z, flag de hora e maior que 65 anos, isso é, assim, até está em bom português, mas é um pouco difícil de entender a lógica onde eu quero chegar. Eu expliquei no comentário em cima. Verifica se o funcionário tem direito a todos os benefícios. Tá legível? Tá mais legível do que sem o comentário. Mas qual o cenário ideal? Você encapsula esse if num método e deixa o método aqui. Olha como é muito mais gostoso de ler o exemplo da direita. Eu estou chamando a partir de uma classe, então eu sei que diz respeito a este objeto de funcionário, e eu quero saber se ele é elegível para os benefícios, né? Aposentadoria. Muito mais direto de ler. Né, isso aqui vai retornar um true, né, direto, então, sem parâmetros, que nem eu comentei, então muito mais agradável. Comentários legais. Não é legais de divertidos, é legais de legislação. Muitas vezes você usa uma biblioteca ou você programa um sistema e você tem que colocar lá um comentário dizendo que você tem direito autoral sobre aquilo. Mesmo você postando no Git, aquilo é seu e não pode ser copiado. Então, esse é um comentário que pode ser colocado. Direitos autorais, copyright, ano do copyright, eu até coloquei um zero a mais ali, finge que vocês não viram. Exatamente, boa. Licença da Microsoft, lá, 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 lá. Esse comentário tem que ser colocado. Ele é horrível, mas faz parte. Ele precisa estar lá, a gente coloca. Explicação da intenção. Isso daqui tem principalmente a ver com testes. Quando vocês entrarem no estágio, tem gente que talvez já esteja estagiando, vocês provavelmente vão se deparar com uma coisa chamada TDD. O TDD é o Test Driven Development, desenvolvimento orientado a testes. Ou seja, você vai programar testes para testar o seu código, então você vai programar código que testa código, para garantir que conforme você vai fazendo upgrade das versões, dando funcionalidades no aplicativo, né? Porque o aplicativo ele nunca nasce pronto, né? E vai sendo versionado sempre. Conforme você vai implementando funcionalidades, o que já tinha sempre continua funcionando. E, às vezes, quando a gente está testando coisas, a gente tem um teste que a gente precisa testar uma condição específica. Por exemplo, nesse caso, eu quero testar uma condição de corrida. Ou seja, eu quero forçar o aplicativo a um limite em que talvez ele trave. Se eu escrever esse for aí, eu poderia, lógico, melhorar o nome do contador, né? Talvez colocar uma constante com aquele número ali dentro. Mas eu não vou deixar claro
que eu estou querendo testar se o código quebra, né? Ou qual tipo de quebrar o código faz. Então, nesse caso, o comentário é muito acertado, tá? Quando você está falando de um teste, quando você está falando de uma funcionalidade que provavelmente não vai sofrer manutenção e a intenção é difícil de explicar, ok, escreve lá a sua intenção com isso. Tipo, eu quero forçar ele a quebrar desse jeito. Quero forçar que ele quebre por condição de corrida. Tá? Nesse caso, o comentário é legal. Alerta sobre consequências. Isso também é um tipo de comentário muito legal. Imagine você trabalhando com data science. Data science é um campo da computação que a gente sabe que mexe com volumes grandes de dados, volumes grandes de processamento, inteligência artificial, rede neural, essas coisas. Às vezes o seu código precisa de 5 horas para rodar. E enquanto ele está rodando, né, ou se você começar a rodar, por exemplo, aí é o treinamento de um modelo de reconhecimento facial. E esse modelo está na nuvem e vai direto para a aplicação do celular que a pessoa vai estar usando para usar o filtro no Instagram. Então, se você rodar isso aqui, o sistema vai sair do ar por 5 horas. Né? Então, é muito importante que você deixe avisado para o amiguinho, que também está implementando novos filtros no Instagram, o seguinte: se você rodar esta função, é bom que você tenha tempo, porque ela demora. Nesse tipo de situação, né, se você rodar essa função, ele vai deletar a base de dados. Falando agora sobre banco de dados. Esse tipo de consequências drásticas que é muito importante que quem está codando saiba, você escreve um comentário. Você deixa bem claro, ó, tem um problema aqui. Isso daqui pode dar muito errado. Então saiba o que está fazendo. Beleza? Comentários to do. Isso é bem importante, bem legal. Comentários to do são sempre bem vistos. O VS Code com linter até pinta eles de cor diferente, para eles ficarem em destaque. É o seguinte, você está desenvolvendo e a sua entrega para o cliente é na sexta. Vamos supor que você trabalha com desenvolvimento contínuo. Aí o cliente pediu para você implementar um objeto que lida com a carteira de investimentos num banco de investimento. Beleza, você foi lá e implementou. Conforme estava implementando, você se ligou que apesar do cliente não ter pedido, provavelmente vai ser necessário implementar um cálculo com juros compostos. Isso não é a entrega de agora, você não vai priorizar isso. No mundo de desenvolvimento, a gente lida muito com ágil, né? Até da Autoprotec, sobre metodologias ágeis, mas a gente quer entregar e responder rápido a mudanças. Então, a gente não vai parar para fazer isso agora. Mas a gente sabe que isso vai ter que ser feito. Ou que algo vai ficar implementado, mas que depois a gente tem que puxar a API, ao invés de usar uma base de dados mocada. Então, nesse caso, é legal você ir lá e escrever, ó, to do, precisa ser feito isso aqui. Porque às vezes não é nem você que vai fazer, às vezes é um colega de equipe. Mas é importante que esteja listado lá, né, na ferramenta que vocês vão usar, o GitHub, o que quer que seja, que isso vai ter que ser feito depois. Tá bom? O que não fazer? Comentários proibidos, vamos colocar assim. Comentários redundantes, que é um comentário que explica, por exemplo, esse daí é o exemplo que eu tinha usado antes, o que uma função faz, sendo que o nome dela já indica o que ele faz. Isso, boa, Lucas. Excelente, deixa eu voltar aqui rapidão para não esquecer de falar isso. Esse comentário do to-do, a gente espera que ele sempre suma na próxima versão do aplicativo. Então é muito importante você se lembrar de excluir ele depois de ter feito. Uma coisa sobre o to-do, colocar no código não pode fazer o negócio se perder? Cara, pode, mas o que a gente costuma fazer? As IDEs, né? Todas essas práticas de código limpo, elas envolvem muito que você lide com IDE. Então, por exemplo, você está lá lendo o código, ele está mal escrito, e aí você vai ter que mudar o nome de uma variável que você já usou 40 vezes. Você vai usar a IDE para fazer o refatoramento. A maior parte das IDEs, hoje em dia, o VS Code, que é a que eu costumo usar, o pessoal, na maioria, usa, por exemplo, pinta o to-do de outra cor. Então, é muito direto. Você bate o olho e você sabe que ele está lá. É muito legível e chama muita atenção. Para o to-do se perder no código, provavelmente ele ficou um código muito grande. Tipo, você está com um arquivo com 500 linhas. E aí, você provavelmente está cometendo um outro erro, a gente vai falar de formatação já já. Mas o código não pode ser gigantesco. Idealmente, ele tem, tipo, entre
500 ainda é um número aceitável, mas tipo, 50 e 500, vai. Você não vai chegar num código de 2.000 linhas onde o to-do vai sumir. 500 já é bastante. Acho que o meu ideal seria, assim, um arquivo entre 10 e 200 linhas num software grande, tá? Mas a IDE te ajuda com isso, e o tamanho do arquivo bem usado também vai te ajudar com isso, tá? Bom, voltando aos redundantes. O nome da função já explica bem o suficiente o que ela faz. Então, você vai lá e escreve o que a função faz, você está sendo redundante. Esse comentário gasta a linha, deixa o arquivo maior, te distrai de coisas como se tem um to-do no código, e esse comentário, se a função mudar o seu operacional mais para frente, aqui é um cálculo, né? Sempre vai ser igual. Mas se mudar a forma como você calcula o quanto o seu cliente vai ganhar de bônus por um empréstimo, você ficou com o comentário desatualizado. Sempre tem que lembrar que o comentário fica desatualizado fácil. Comentários imperativos. Ou seja, você vai lá descrever uma classe. Eu já leio o seu, Tomás. Você escreveu uma classe, e aí você tá lá. Title é o título do CD. Autor é o autor do CD. Também é meio redundante. O nome que a gente usa é imperativo, mas é meio redundante. Você tá, cara, reinventando a roda. Você tá reexplicando exatamente o que você acabou de escrever com um nome bom embaixo. Então, mais uma vez, é preferível o código estar bem escrito do que você ir lá e colocar um comentário para explicar o que está acontecendo. Bom, a sua pergunta. Em IDE, por exemplo, esses comentários aparecem quando você dá hover sobre a função. Ainda assim, seria ruim deixar eles lá? Cara, essa é uma boa pergunta. Esses aqui, né, que explicam o que ela faz. Eu acho que continua sendo ruim, não, no VS Code de fato acontece, mas o ideal é você nem precisar dar hover na função. O ideal é que a função tenha um nome tão claro que você bate o olho... e também o nome pode ser comprido, porque tem o autocomplete, né? Na maior parte das IDEs tem um completamento automático. Você começa, calcula e completa. O ideal é que o nome seja tão claro que você saiba o que tem que passar de parâmetro, de que classe ela veio e qual retorno que ela vai te dar. Esse é o ideal. Tá? No mundo ideal, você não precisa ler nada. O nome e a declaração por dentro, se você tiver aqui na assinatura da função, são tão claros que você não precisa dar hover para entender o que está acontecendo. Você bate o olho e entende. Beleza? Comentários longos. Eu não vou ler isso aqui, vocês também não vão ler. Né? Colocar o histórico de versões no código, isso é um crime. Ele é importante. Coloque no README do projeto. Mas, pelo amor de Deus, não faz um comentário de 50 linhas falando versão 1.10, fiz isso aqui, 1.9, fiz tal coisa, 1.8, fiz tal coisa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Comentários, quando precisar usar, muito sucintos. Tá? Comentários ruidosos. Comentário ruidoso é pior ainda que o redundante. Eu não só estou tentando explicar, como eu estou escrevendo exatamente o que está escrito embaixo. Não faça isso. Não faça isso. Isso é muito ruim. O nome da variável já está por si só. Aqui é Java, tem até o tipo. Mas se fosse Python, o nome da variável já está por si só, dizendo o que eu quero que tenha nela. Não faça isso. Código como comentário. Isso é vício. Eu não deixei de fazer, vocês não vão deixar de fazer, mas tem que se esforçar para não fazer. Putz, estou lá testando o código e tal, comentei uma linha. Beleza, rodei e funcionou. Você vai esquecer de apagar. Fui lá, comentei uma linha porque a minha implementação ainda não está certa, mas depois eu vou voltar e vou consertar. Não faz isso. Depois você esquece esse código, e aí, 3 versões depois, tá lá o Tomás lendo o meu código, ele lê o código comentado e fala assim, nossa, isso aqui deve ser importante, será que eu posso apagar? E aí, geralmente, a gente não apaga, né? A gente tem muita insegurança de apagar uma coisa que um dev já comitou na master, né? No projeto principal. Então, evite ao máximo comentar código. O que eu tenho feito para me forçar a não comentar código? Eu não tenho certeza se eu vou usar isso aqui de novo, mas eu comecei uma linha de raciocínio que eu não consegui terminar agora. Ctrl X, joga num bloco de notas e abre depois. Evita ao máximo deixar comentado no código para valer. Tá? Isso é uma prática muito ruim. A gente está viciado a fazer, mas é uma prática muito ruim.
Bom, vamos falar sobre formatação. Formatação é um assunto mais simples, é até mais curtinho, mas formatação é uma coisa muito importante. Analogia, né? Por que a gente formata o código? Analogia é um jornal. Já pegaram um jornal de papel para ler? Provavelmente já. O que acontece? Tem uma manchete que está te chamando para aquela notícia. Depois, se a manchete foi significativa o suficiente para você ler aquilo, o primeiro parágrafo, ele é um resumo da notícia, passa por cima de um panorama geral, e ele vai esmiuçar, falar de data, nome das pessoas, quem foi preso mais para baixo, né? E depois, você já leu essas duas etapas, você de fato começa a ler. Seu código tem que seguir uma ideia semelhante. Aqui eu vou comentar alguns casos, tá? A indentação, a formatação é muito importante para garantir essa clareza na leitura. Mas é também mais intuitivo, por isso eu vou passar bem mais rápido. Separação vertical entre conceitos. Eu tenho aqui uma biblioteca, depois eu tenho uma classe, depois eu tenho uma função, outra função, eu não deixei espaço entre elas. Isso aqui é horrível. Qual é o jeito ideal? Você dá um espaço entre essas coisas. Por quê? Porque eu deixo claro que são coisas distintas. Então, se eu quero ver sobre a classe, né, eu estou olhando nesse intervalo. Beleza, o que é o init? É uma coisa. O que é a soma de termos? É outra coisa. O que é o intervalo? O termo é válido? É outra coisa. Tá? Então, entre conceitos diferentes, uma linha de espaço. Continuidade indica correlação. É a contramão do que eu acabei de falar. Quando você está escrevendo código, coisas que estão juntas devem estar fortemente relacionadas. Então, dentro de um método, por exemplo, aqui é um construtor do Python, eu não quero ficar separando as variáveis. Eu coloquei aqui um exemplo de comentário ruim, mas poderia ser outra coisa. Eu não quero separar. Eu quero as variáveis juntinhas, porque elas são variáveis que são atributos daquele objeto que eu estou declarando. Então, muito cuidado com coisas correlacionadas separadas. Se as coisas têm correlação, se elas estão envolvidas, se uma leva para a outra, deixa elas juntinhas. Tá? Funções dependentes. Vocês, com certeza, talvez quem começou agora não, mas quem já programa há algum tempinho, com certeza já pegou um código que você fica nele assim. Putz, soma termos. Preciso saber o que faz. Tipo, às vezes o nome não deu conta. Scrolla o código inteiro, não acha a função. Aí scrolla mais uma vez, aí achou. Aí vem lá dentro. Beleza. Dentro dessa função tem outra. Começa a rodar para cima e para baixo, e essa função está muito longe no arquivo. Então, qual é a ideia? A gente está tentando fazer com que o método por si só seja completinho. Mas se não der para entender, por algum motivo, a pessoa teve uma dúvida que você não pensou, pode acontecer. Funções que chamam umas às outras, deixa elas pertinho, para o cara não ter que rodar o arquivo procurando. A função que está chamando soma termos está logo em cima dela, ou logo embaixo, tipo aqui, ó, o termo é válido, ele está do ladinho de calcula percentual de um termo que usa ela. Deixa elas pertinho, garante com que, se não der para entender de bater o olho, seja muito fácil de achar rolando pelo código. Indentação. Esse é bobo. No Python nem faz sentido eu falar disso, mas vocês vão mexer em C e em algumas outras coisas. Indentação é aquela história. O código começa alinhado à esquerda, a gente vai ler de baixo para cima, esquerda para direita. Então, toda vez que uma coisa estiver no escopo de algum comando, por exemplo, dentro de um def tem alguns comandos. Um tab para dentro. Está no escopo de uma função, um tab para dentro. Não deixa só chave, se você estiver usando C, para você... Opa, de cima para baixo. Não deixa só chaves lá e seja o que Deus quiser. Não deixa o comentário na mesma linha. Aliás, o código na mesma linha. Isso só vai gerar caos. Dá um tab para dentro. Faz com que a hierarquia do código seja percebida. Tá? Bom, concluindo. Passos para o código limpo. Introdução, né? Essa iniciação de vocês no código limpo. Primeira coisa, vamos otimizar o código para leitura. A gente lê muito mais do que a gente escreve, então que seja fácil de ler, beleza? Passo 2. Desenvolva o seu senso crítico. Tem coisas que eu mostrei aqui hoje para vocês que nunca incomodaram vocês. O propósito desse papo todo é eu abrir o olho de vocês para essas coisas. Tem mais coisa para ler. Se o pessoal do CE quiser, a gente faz um Protec 2, um 3 ou um 4, tem sempre assunto para falar sobre isso. Mas a ideia é sempre você estar sensibilizado e cricas para você
criar boas práticas de código, né? Não seja chato com um amiguinho e diga que o código dele tá horrível, mas fala, olha, cara, eu aprendi essa boa prática, talvez seja interessante. É legal disseminar e também fazer esse tipo de... desenvolver esse senso crítico. 3. Pratique no cotidiano. O que eu mostrei aqui são alguns exemplos. Eu não tirei eles enquanto eu estava programando, mas vocês vão ver vários no dia a dia. Toma seu tempo, cara. Pega 3 minutinhos e corrige aquela função que você achou muito ruim, sabe? Desenvolva isso em você, porque isso fica para você e para as equipes que você trabalhar. E aí, quando você estiver fazendo um processo seletivo e mandar um código, a galera vai ler o código, vai achar ele bonito. Quando você estiver trabalhando em equipe, a galera vai gostar mais de programar com você. Programação é uma atividade colaborativa, a gente... às vezes é introvertido e acha que a gente vai conseguir programar tudo sozinho, até dá, mas é muito mais sacrificante, é muito mais legal quando você consegue contar com uma equipe. Então, pratique isso. E limpe o código. É o que eu falei agora há pouco. Se você receber um código ruim, toma um tempinho, cara. Faz esse esforço. Mesmo que seja um EP, cara, você não quer mais ver aquilo. Manda, ajuda o professor a ler seu EP, para ficar fácil de entender o que você fez. E ele te dá uma nota a mais, às vezes, se você não chegou na resposta exatamente correta. Tá bom? Bom, gente. Opa, com um slide a mais aqui perdido do template. Obrigado. Quero saber se vocês têm perguntas. Deixei aí meu e-mail, meu LinkedIn, se vocês tiverem alguma dúvida depois, tá? E créditos do lugar onde eu peguei a base do modelo para fazer slides. Enfim, perguntas? Tô, Matheus. Tô solteiro. Mas perguntas sobre slide. Ou o tópico como um todo. Bom, então acho que é isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Anotem aí o meu contato. Ah, uma história? Beleza, eu posso contar uma história. Boa pergunta, Gabriel. Pode fazer, Tomás, eu já respondo. Uma história de código ruim. Cara, esses dias eu estava lendo alguns códigos e o rapaz estava programando em JavaScript, o colega que tinha escrito, e no JavaScript tem o tal do ternário, né, que é um comando em que você escreve o if, o else, o true e o false, né, na mesma linha. Dá para fazer isso no JavaScript. Só que o cara tinha um if dentro de um if, dentro de um if, dentro do if. No C++ eu não sabia que tinha, mas legal. O cara tinha um if com muitas camadas. Então o ternário dele ficou gigantesco. Tipo, muito grande. E eu tava lendo, e lá na empresa que eu trampo, né, inclusive, é muito importante praticar e ter um lugar, um ambiente em que você está acostumado a programar várias pessoas com código limpo. Então, busquem isso no estágio de vocês. A empresa que eu trampo leva isso bastante a sério. Então, se vocês estiverem procurando estágio, podem pesquisar pela Inspira Tecnologia, é uma empresa bem a mais para você aprender. Mas, enfim. E aí, o cara que estava programando junto comigo, ele, tipo, olhou, também não conseguiu ler. A gente ficou, tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Lendo o código. E aí, depois que a gente entendeu, a gente percebeu que dava para encapsular o ternário num método bobinho, que é deixar a condicional assim. O código do cara ia passar de 10 linhas para, tipo, 6 e ia ficar muito mais legível. Então, esse é uma coisa bastante impactante. Outro caso, só para deixar mais um, é o da oferta que eu falei. Isso é um caso que aconteceu, né? Que a gente estava conversando enfim, sobre o código que a gente estava escrevendo, e duas pessoas diferentes chamando de oferta coisas diferentes e achando que estavam falando sobre a mesma coisa. E isso impacta muito o desenvolvimento. Até você perceber, você já fez um monte de raciocínio em cima de uma coisa que absolutamente furada. Não era o problema da questão. Faz sua pergunta, Tomás. Então, o que eu queria perguntar é que, assim, geralmente eu às vezes programo, vamos dizer, para grupos de extensão e coisas assim, e a gente não quer, assim, pelo menos a nossa ideia ao comentar o código não é só passar o que o código faz, mas também explicar, de certa forma, como o código faz aquilo, para que as pessoas que venham depois da gente consigam, assim, ver aquilo e,
assim, perceber aquele método, talvez pegar alguma coisa daquilo, aprender com aquilo. No caso, eu queria perguntar se... Eu imagino, né, que isso não seja tão boa prática, assim, e eu queria perguntar, no caso, se você acha que isso faz sentido, ou se você teria, talvez, alguma recomendação do que seria melhor para fazer. Legal. Gostei da pergunta. Cara, eu acho que faz todo sentido, né, quando você está programando num grupo de extensão, num grupo de estudo, você está querendo que o maior número de pessoas possa tirar proveito da sua informação. Você diz que vocês têm o hábito de escrever no código o que ele faz. Eu acho que a melhor prática, se você quisesse atingir as duas coisas, né? Conseguir garantir que próximas gerações entendam o que está acontecendo e o processo como um todo, e também manter o código limpo, seria o seguinte: ou passa a sua explicação para o README do projeto, né? Ou veja, assim, e aí é um trampo criterioso que eu não tenho como fazer porque eu não sei o código, tá? Mas veja se você não conseguiria encapsular melhor. Então, por exemplo, você está lá desenvolvendo uma rede neural e você quer explicar o processo do treinamento. Ao invés de você escrever o código corrido com todo o treinamento em, sei lá, 30 linhas, pega a primeira parte, que é o treinamento do modelo, e cria lá, treinamento do modelo, def treinamento do modelo. Depois, def validação. Depois, def verifica acurácia. E assim por diante, a pessoa vai entender o processo. Ela vai ler, ó, primeiro o modelo treina, depois o modelo valida os dados, depois eu verifico a acurácia do modelo, depois eu mudo a base de dados. Se você conseguir escrever de uma forma que pareça que o seu código está contando uma história, sempre tenha isso em mente também. Como se fosse num jornal mesmo. O cara tá lendo e aí tá, linha a linha, sabendo o que o código tá fazendo. Eu acho que esse seria o cenário mais ideal possível. Vai gastar mais tempo, vocês fazem pod, conciliar pod com um grupo de extensão é difícil, eu sei. Então, assim, se não der, escreve num README. Não deixa aquele comentário gigantesco explicando o processo da rede neural em 40 linhas. Isso é meio ruim. A minha sugestão é, vê se não dá para encapsular. Provavelmente dá para encapsular de uma forma mais clara. E aí, na função de dentro, tipo, treina a rede, você quer entrar nesse mérito, como treina a rede. Talvez dê para você esmiuçar mais. Se não dá para você esmiuçar mais, coloca um comentário lá na função. Talvez em outro arquivo até, que deixe muito claro o que está acontecendo. Não sei se eu consegui responder. Acho que deu sim. Show. Beleza. Valeu. Nada. Mas alguém tem algum questionamento, gente? Bom, então acho que os meninos aí podem fechar a live. Não sei se tem recadinhos aí dos próximos Protecs ou qualquer coisa. Então, gente, por isso que ainda estou aqui, né? Eu vou mandar um forms de feedback lá no grupo. E é isso, por enquanto. Venham nos próximos Protecs. Tig, você é um deus, foi muito boa a aula. Tipo, foi muito boa mesmo. E o próximo Protec é de programação competitiva, se não me engano. Vai ser muito legal. E agradeço a todo mundo que tenha vindo aí, tenha colado, tenha prestigiado o Tig, né? A aula dele. Obrigado por terem colado. E é isso, gente. Por enquanto, por agora é isso. Se vocês precisarem sair. E não odeiem o comentário, tá? Só usem com parcimônia. A gente é tão acostumado a achar que é uma coisa maravilhosa, mas é bom, mas não é uma bala de prata, não resolve todos os problemas, tá? Obrigadão aí pelo tempo de vocês, gente. Obrigado, Cé, pelo convite.